Fala galera, vídeo de Páscoa falando de cerveja. Você achou que eu estaria como? De coelhinho, né? Não, não vai rolar dessa vez. Eu separei para vocês meia dúzia de cervejas que eu tomaria nesse momento, tanto para começar o rolê depois como para acompanhar o tradicional bacalhau. Eu poderia ficar aqui uma semana falando de opções de harmonização de carne de porco, ou enfim, um monte de coisa, cordeiro, que tem gente que faz, perna de cabrito, sensacional, que eu adoro também, mas para hoje a minha opção foi iniciar com uma proposta de uma super APA que chegou no mercado aqui pra gente em São Paulo não faz muito tempo, tá no meu livro de harmonização, a Ecaute 1817, lá de Pernambuco, uma cerveja com 5,4% de álcool, mega equilibrada, mega aromática, muito dentro do que tem que ser uma APA. Bacana para você iniciar os trabalhos, e aí você vai estar ali naquele movimento de estar com aperitivo, alguma coisa. Então, por que uma APA? Porque é genérica, né? É alguma coisa que vai poder te dar uma limpeza de paladar, pelo álcool não muito alto, pelo amargor não muito alto, você consegue equilibrar as suas sensações, depende do que você tenha acompanhando. Então o uso da cerveja neste caso é muito mais uma proposta genérica do que algo exatamente específico. Trouxe uma das melhores blondes que a gente tem no mercado, Brooksot. Tomou? Não tomou? Toma, é bem legal. Ela acabou de voltar, é uma cerveja realmente muito legal, eu uso ela em aula normalmente nessa proposta de uma Belgian Blonde, uma cervejinha com 6% de álcool, belga de origem. Dentro dessa mesma proposta belga, deixa eu explicar um pouquinho, depois eu volto a falar da justificativa da harmonização. Eu acabei trazendo também a Trefontaine, italiana, trapista, uma cerveja com 8,5 de álcool, com a diferença das outras do estilo Belgian Tripel que a gente tem no mercado. Essa tem adição de eucalipto. Então, tanto uma quanto a outra vão ter uma interação bacana e sem ser agressivo no bacalhau, que é um elemento com sabor não muito intenso, e aí só que com uma quantidade grande de gordura, ok? Então assim, você vai fazer o bacalhau com bastante azeite, dependendo do que você faça, normalmente é isso. E aí você vai trazer esta opção da Trefontaine, levantando o herbal que vem no azeite. Normalmente isso é muito bacana, essa interação desse eucalipto ou de outros elementos herbais que acabam trazendo nas cervejas, e aí somando essa característica com o azeite, por isso a minha escolha dela. Uma outra proposta que poderia estar neste caso, mas seria muita repetição, as três têm uma proposta muito parecida, as duas que eu falei até agora, e a Saison, meu estilo preferido. E a partir daí vai muito bem com quase qualquer coisa, e vai muito bem também com o bacalhau, né? A gente está falando de uma proposta dele mais simples, uma bacalhauada nesse movimento, sem grandes quantidades de creme de leite, sem queijo para gratinar, não é esse. Estamos falando de uma forma mais genérica. Em Portugal tem uma máxima que fala assim, ó, peixe é peixe, bacalhau é bacalhau, né? E aí é tanto que eles fazem alguma coisa do tipo, todos os peixes harmonizam com vinho branco e o bacalhau harmoniza com vinho tinto. Então, pensando na proposta portuguesa de harmonização, trago para vocês Duchesse de Borgonha, queridinha de muita gente, minha queridinha. É uma cerveja que quando nós escrevemos, quando eu escrevo sobre ela, quando eu falo sobre ela em aula, eu apresento ela com características viníferas, obviamente, falando do vinho, e características balsâmicas, tá? Ambulância, boa hora de passar. Nesse sentido, você vai trazer uma cerveja que vai ter toda a proposta de harmonização, de complemento, daquilo que faria o próprio vinho tinto. Não provou a cerveja? Prova, é sensacional. E não é de hoje que eu falo isso, não. É um dos meus estilos favoritos também. Eu brinco que eu viveria de Flanders, então é uma Red Flanders, Brown Red Flanders, foi uma proposta diferente, mas é sensacional. Dessas para tomar o dia inteiro. Acabou de chegar no mercado, Landenburger. Então, já tinham visto, né? Isso é bem novidade mesmo. Essa é uma cerveja feita nos moldes, na proposta parecida do que é a Weihenstephan Vitus, vocês devem conhecer, que é uma das melhores cervejas de trigo de todos os tempos, assim, que a galera pira quando fala de trigo ainda. Então, uma cerveja que traz um álcool de 8%, forte, firme, presente. E aí você vai fazer, diferente das outras, uma proposta visual de doçura. E a doçura combina muito bem, aí sim você já pode entrar com uma característica um pouco mais de creme, um pouco mais de outros elementos que fujam da bacalhauada tradicional, tá certo? Para fechar, falando de chocolate, né? Aquela coisa que todo mundo ama, não dá pra realmente falar de Páscoa e não falar de chocolate. A Coffee, uma cervejinha da Maniacs, não pasteurizada, sensacional, só com 13% de álcool. Então pensa na sua harmonização, que você vai falar com chocolate. Tem que ter um poder de corte com bastante força. 13% de álcool, adição de café
é perfeita para isso. Você vai precisar de alguma coisa com esse álcool todo para poder cortar a gordura do chocolate ou das sobremesas mais gordurosas de qualquer forma, tá bom? Boa Páscoa, beijo do gordo, boas cervejas, até a próxima.